Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é a Ruth, criadora do canal Bela Crochê, e eu já te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrita. E o vídeo de hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que, gente? Sobre o que fazer quando as vendas estão paradas. Estamos aí no mês de julho, né? Acabamos de entrar no mês de julho. E mês de junho, pelo menos aqui pra mim no meu ateliê, mês de junho, julho, que é mês de férias, sempre, todos os anos, as vendas dão uma parada ali, uma estacionada, né? E eu estava aqui ontem conversando com uma amiga a respeito sobre isso, o que fazer quando as vendas estão paradas. Gente, a gente para de produzir, a gente continua produzindo. O que que você faz aí no seu ateliê? Pois bem, gente, hoje aqui pra mim eu tô numa crise alérgica, gripal, não sei, sabe? Aqui tá muito frio. E eu passei a noite ruim, o Miguel tossindo também. Eu e Miguel tossindo muito, minha garganta tá ruim. Mas eu tô aqui produzindo. E como o vídeo de hoje ele vai dar uma atrasadinha, que seria o vlog de uns tapetinhos que eu estou fazendo junto com a Bruna, eu senti de vir aqui conversar com vocês, tá bom? Não vai ficar só nas minhas palavras, eu tenho um versículo bíblico base para o que eu vou falar aqui com vocês, tá bom? Que foi um versículo que eu tô guardando aqui no meu coraçãozinho, tá? Que Deus falou comigo essa semana e eu guardei aqui pra mim. E eu quero compartilhar com vocês. Aqui pra mim, gente, vocês viram aí que eu estava produzindo muitas bolsas, né? Vou começar logo conversando com vocês a respeito disso. Estava confeccionando bastante bolsas. As bolsas pra mim aqui são super lucrativas, tá bom, gente? Então vale a pena investir. Ainda que demore um pouquinho a sair, quando elas saem, o lucro é certo, tá? E eu tava produzindo aqui as minhas bolsas, né? E eu tava produzindo e guardando, produzindo e guardando. E isso meio que deu uma desanimada aqui também na produção. É normal, gente, é normal a gente sentir um desânimo quando a gente só tá produzindo, produzindo, produzindo e não vê aí, né, a saída das peças, né? Aqui pra mim, graças a Deus, desde quando eu comecei a fazer crochê, tudo que eu produzo eu consigo vender. Mas tem época, gente, tem épocas que as vendas não tão legais, tem época que o povo não tá comprando, tem época que o povo tá guardando dinheiro, por inúmeras questões, né? Tem região também, né? Tem a questão da região. E eu falei o quê? Falei, gente, eu preciso produzir. Por quê? Tá, não tá saindo agora. Mas se eu continuar produzindo, quando sair não vai me faltar. Tem o material parado aqui? Se eu tenho obra-prima, se eu tenho o material que é o barbante, produza, tá? Só produza, você não tem nada a perder. Nossas peças não são peças que vão se perder por estar pronta, tá bom? O máximo que vai acontecer é ter um cheirinho se você não souber armazenar ela direitinho, mas se você armazenar, guardar ela bonitinho para não pegar poeira, o que que eu faço? Eu coloco as minhas peças no saquinho, mas eu não lacro o saquinho. Então assim, ela fica entrando ar, né? Querendo ou não, quando as clientes vêm aqui, elas tiram no saquinho. Então assim, acaba que vocês viram até no meu vídeo, né, que eu mostrei pra vocês, eu não embalo, eu só lacro o meu saquinho quando eu faço aquela venda. Aí eu lacro o saquinho pra ele ficar fechadinho. Porque se ficar muito tempo no saquinho, ele dá cheiro, tá? Eu não deixo exposto pra pegar poeira também. Guarde em um lugar. Se você não tem um armário com porta, guarda num lugar onde não vai pegar poeira dentro de um saquinho, em qualquer lugar, dentro de uma sacolinha. Mas não deixa pegar poeira, não deixa ficar, né? Se for peças em tons claros, não deixar ficar pegando, as pessoas pegando. Eu, por exemplo, eu deixei uma bolsa embalada, todas as bolsas embaladas e uma de cor escura montada. Assim as clientes conseguem ver como é que é a bolsa sem ficar pegando nas bolsas na cor crua. Tá bom, gente? Só um minutinho. Então, gente, tomando os devidos cuidados, você não vai perder sua peça por estar pronta, tá bom? Até porque, às vezes, o barbante aberto na prateleira, às vezes ali na prateleira, é mais fácil de você pegar um cheiro, de pegar poeira, porque não tem como a gente guardar, do que a nossa peça pronta. Então, o meu conselho que eu dou pra vocês, tá parado as vendas, não tô conseguindo vender, continua produzindo. Continue em movimento e no tempo certo, quando as vendas virem, gente, vai sair tudo. Eu tava aqui com várias bolsas na cor crua. Agora eu estou precisando fazer. Vocês viram no meu último vídeo da semana passada o quanto de bolsa que eu tinha na cor crua. Eu tô precisando fazer, porque eu vendi todas na cor crua e eu tava com medo, tá, gente? Eu tava com bastante medo de fazer peças na cor crua, mas foi as bolsas que mais saíram aqui pra mim. Então eu preciso ainda fazer uma, porque uma cliente veio e levou algumas
E ainda ficou faltando uma na cor crua e eu fiquei sem nenhuma na cor crua, tá, gente? Eu fiquei só com as outras de outras cores. Então, assim, invista no que tá saindo, não tenha medo de trabalhar, não tenha medo de fazer suas peças por medo de não vender. Tem inúmeras formas da gente vender, gente. Eu coloquei na Shopee, não vendi nada na Shopee, eu coloquei nos meus status, não tava vendendo. Eu não tô podendo sair para vender no momento por conta da minha rotina que tá puxada, que eu tô fazendo o curso, né? E eu não consigo colocar mais nada na minha rotina, porque senão não vou conseguir produzir. E a minha prioridade no momento é produzir. Então, por mais que eu precise de dinheiro, que eu precise vender minhas peças, eu tenho que entender quais são as minhas prioridades. Se eu vender também e depois não conseguir produzir, não adianta. Então, se eu também sair para vender e depois eu não conseguir manter a rotina de sair para vender, não adianta. Então, a gente tem que, né, sempre traçar a rota, fazer tudo direitinho, com organização, dá certo, tá, pessoal? E ser firme e constante é a palavra de hoje, tá bom, gente? Eu vou deixar aqui para vocês o versículo que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim, ó. Vou pegar minha Bíblia aqui para vocês verem. Portanto, meus amados irmãos, serdes firmes e constantes, sempre abundantes, em algumas versões fala, sempre inabaláveis, que eu acho mais bonita essa palavra forte. Sempre inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aqui o apóstolo Paulo estava falando na igreja sobre a igreja do Senhor, na obra do Senhor, tudo que a gente faz para a obra do Senhor, né? Não é em vão. Tudo que você faz para Deus não é em vão. Só que eu já falei aqui para vocês que a palavra do Senhor ela é a nossa regra de lei. E o que é regra de lei? É uma regra que eu levo para toda a minha vida, em todas as áreas da minha vida. E a palavra do Senhor diz assim também: tudo que você faça, que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Então, esta mensagem, ela não aborda apenas aquilo que a gente faz na obra de Deus ou para Deus, mas tudo que a gente faz, porque a palavra de Deus nos ensina que tudo que eu vou fazer, tudo, quer comer, quer beber, quer trabalhar, tudo que você faça, faça como se fosse para o Senhor. Tudo. Vai fazer uma comida para sua família? Faça como se Deus fosse sentar com você na mesa para comer aquela refeição. Você vai limpar sua casa? Faça como se o Senhor fosse visitar a sua casa. Você está fazendo o seu crochê? Faça como se o seu cliente final fosse o Senhor. E você vai ver como é que as coisas vão fluir na sua vida. E aqui, aí a gente pega esse versículo, faz tudo como se fosse para o Senhor. E aí a gente entra no versículo de hoje que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, tá? Sempre inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Ou seja, o próprio Deus está nos ensinando que quando a gente somos firmes e constantes, essa é a palavra que eu quero destacar, inabalável, constante. Firme naquilo que, no seu propósito, naquilo que você está buscando para a sua vida, para o seu ateliê, quer ser uma pessoa bem-sucedida, quer tenha foco, né? Eu falo isso, gente, mas a palavra do Senhor, ela ministra isso em mim. É algo que eu busco ainda, né? E eu tô compartilhando com vocês, porque às vezes você também tá na caminhada de buscar, né? Essa firmeza, essa constância que a gente só encontra em Deus, gente. Nós somos seres humanos mutáveis. O que quer dizer mutáveis? Que a gente mudamos muito de ideia, né? Mas o Senhor, ele é imutável e ele nos ensina a sermos constantes, né? A sermos firmes. Você sabia que a vitória, né? Um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro vencedor, ele não é vencedor por vencer todas as guerras, ele é vencedor por ser constante, né? Não desistir, continuar, perseverar, né? Então, eu queria compartilhar com vocês esse versículo, porque realmente é algo que Deus ministra no meu coração, sabe? Seja constante, Ruth, não muda de traço, não muda de caminho. Seja firme no que você quer, entenda o que você quer, porque às vezes nem a gente mesmo sabe o que queremos. Eu falo isso por mim também. Nem a gente mesmo sabe, uma hora a gente quer uma coisa, daqui a pouco a gente quer outra. Então, tenha um alvo, tenha um foco, tenha um objetivo na sua vida e siga ele, e faça ele dar certo, né? Faça com que isso dê certo. E não, a gente não se abalar nas dificuldades, né? Às vezes a gente não vai vender, nem sempre a gente vai vender, tá bom? E isso não quer dizer que seu trabalho não é bem sucedido, porque senão, né, não tinha tantas crocheteiras aí bem sucedidas, tá bom? Nem sempre a gente vai estar animado para produzir, mas faça como se fosse para o Senhor. Aqui, aí rapidinho o ânimo vem.
Tá desanimadinha? Fala, Senhor, essa peça é como se fosse pro Senhor. A minha cliente vai receber lá, mas eu vou fazer como se fosse pro Senhor, porque a tua palavra me ensina que tudo que eu faça como se fosse para ti. E você vai ver como é que o ânimo vai vir, né? O ânimo, o capricho, né, gente? Que a gente tem que ser caprichoso no trabalho da gente. Eu não sou uma crocheteira muito ágil, mas eu sou uma crocheteira extremamente enjoada com as minhas peças, então eu gosto de ter um capricho, tá? Na escolha desde da escolha das cores, gente, desde a escolha das combinações de cores, eu gosto de ter um cuidado. Não é simplesmente vir aqui e joga tudo aqui. Eu tô trabalhando com sobrinhas, então eu vou pegar qualquer cor e toma, bota aqui, pronto. Não é assim, gente. Faça com cuidado, com amor, com capricho, com zelo, sabe? Como se fosse pro Senhor, e Deus vai te honrar, né? E graças a Deus, ontem eu consegui vender, né? Eu tava já alguns dias sem vender, consegui vender três bolsas, que eu já tinha vendido uma, né, no cru, e a minha cliente voltou e pegou mais 3 no cru. Então, assim, eu não vendi na Shopee, eu queria muito vender na Shopee, mas eu falei, Senhor, entreguei nas mãos do Senhor e pedi pra Deus fazer a vontade dele. Na Shopee eu ganharia muito menos, tá, gente? Muito menos, tá? Porque a Shopee tem várias taxas. E eu acabei vendendo aqui no preço normal de R$ 70, gente. Então, assim, Deus sabe o tempo certo, a maneira certa, a forma certa. A gente só precisa continuar firmes, inconstantes e inabaláveis, tá bom, gente? Firmes, constantes, inabaláveis, fazendo como se fosse pro Senhor. Que o nosso trabalho não é em vão. O Senhor nos recompensará. E não só no nosso trabalho com o crochê, gente. A palavra do Senhor está dizendo também, não, ela está aqui aconselhando a respeito da obra do Senhor. Então é por isso que eu destaco, sempre vocês priorizem a presença de Deus, buscar a presença de Deus, fazer suas orações, buscar ao Senhor, buscar a palavra, ir para a igreja, buscar. Isso é um mandamento, tá, gente? Você precisa estar dentro da casa do Senhor. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Tá bom? Não olha para o homem, não olha para as falhas humanas, porque nós somos falhos, né? Não olha para nada, só olha para Cristo, né? Só olha para aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, te fortalece e te instrui, e não tem como dar errado. O homem, ele pode nos frustrar. Deus nunca, tá, gente? Deus nunca. Tá? E ninguém consegue buscar o Senhor sozinho dentro de casa. Então é importantíssimo a gente congregar, né? A gente estar dentro da casa, do templo do Senhor, juntamente com o corpo, com a igreja, que é o corpo de Cristo. A Bíblia fala que nós somos os membros e Cristo é a cabeça da igreja. Só que os membros, eles não têm função alguma fora do corpo. Se você tem uma mão aqui, ó, e ela é tirada de você, você perde essa mão, ela vai continuar sendo uma mão? Ela vai continuar sendo útil? Ela vai ter alguma função? Não vai, gente. Simplesmente ela vai virar algo descartável, não vai prestar mais para nada. Porque ela está fora do corpo, né? E assim a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos estar ligados ao corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Isso é bíblico, mandamento. Então, busque ao Senhor, congregue, faça parte de do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, sem olhar para A, para B, para C, tá bom? E é isso, tá bom? Vou deixar esse videozinho aqui pra vocês, enquanto eu termino a minha produção, e logo em seguida vai vir produções aí pra vocês, tá bom? Beijão, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!